Olá, turma, bem-vindos de volta para mais uma aula do nosso módulo 2 de Práticas para a Descoberta do Produto. Na aula 5.11, nós vamos fazer um review de tudo que nós vimos dentro da ferramenta de board colaborativo relativo ao duplo diamante. Então, vamos para lá. Vamos começar aqui no Challenge Design. Fontinhas, conduz aqui essa grande review para a gente, por favor. Boa, vamos lá. Eu vou te seguindo Deixa aqui. eu, deixa eu ir para lá. Eu devo estar em outro ponto do board. Vamos lá. Então, o primeiro passo, lembrando que a gente está usando o Miro.com, ele tem a possibilidade de você usar os frames, ele tem a possibilidade de você usar post-it, colocar texto, formas, então é uma ferramenta bem ampla e ela é colaborativa, o que ajuda bastante. Aqui, passando por tudo o que a gente passou e conseguir condensar tudo num lugar só. A gente começou com o desafio, onde a gente tinha que olhar aqui a questão da cidade de Belém, os turistas, o problema, que problema que a gente ia resolver. A gente co-criou aqui uma frase que explicasse o desafio, que foi como podemos oferecer mais oportunidade de trabalho e renda a recém-formados, desempregados em Belém, conectando os turistas e os que se sentem inseguros ao visitar uma cidade. No próximo passo, a gente foi para a imersão. Então, a gente começou fazendo um mapa de stakeholders, mapeando todo mundo que faz contato direto com esse turista e contato indireto com o turista. Logo depois, a gente começou a mapear tudo que a gente queria entender sobre esse processo, então as dúvidas que surgiram, as dúvidas de principalmente como as pessoas planejavam suas viagens e como era a experiência de viagem, e a gente criou algumas hipóteses aqui. Além disso, a gente tinha uma certeza só. Foi feita a pesquisa e a gente compilou isso, usou essas ferramentas para compilar e entender a pesquisa. Então foi feita uma jornada explicando passo a passo de como é uma viagem, quais as ações do cliente em cada um desses passos, os pontos de contato, as pessoas, os pensamentos, o sentimento que essa pessoa teve, e a gente entendeu que nessa jornada o maior problema estava na experiência de viagem. Entendendo a experiência de viagem, pegando os insights que foram feitos em pesquisa, em conversa, pesquisa qualitativa, a gente fez um mapa de empatia, e nesse mapa de empatia a gente colocou um monte de coisa que a gente pegou em pesquisa, falando o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, o que ele ouve, e as dores e os ganhos. Feito isso, a gente compilou, entendeu quem que era o perfil, se tinha mais de um perfil, a gente só encontrou um perfil de pessoa, que foi o Olavo. E o Olavo é uma pessoa que é planejadora de viagens, ama viajar e ele quer se conectar com a cultura local. E para isso, a gente entendeu algumas dores dele, que era não conhecer um guia local, planejar e às vezes a viagem não ser boa, não ter um suporte ali local. Então, a problemática dele estava sempre muito focada na questão dos locais ali. Ele quer viver o dia a dia de uma pessoa que mora ali na cidade que ele está visitando. E também ter essa experiência aí com pessoas que de fato conhecem a cidade, não aqueles guias é, muito plásticos ali que leva só para os locais mais conhecidos. Além disso, a gente entendeu aqui uns desejos dele, querer ter experiências diferenciadas, comer em bons restaurantes, comer, também conhecer a história e a cultura local. Então, isso aqui são pontos muito importantes para a gente trabalhar. Ô, Feito isso, Fontinhas, volta um oi, pouquinho ali na persona. Já que nós estamos falando sim, de persona, fala um pouquinho a diferença nessa hora aí da proto-persona para persona, né? Que a proto-persona a gente poderia ter criado lá atrás, e isso aqui não. Isso aqui já é uma persona baseada em coisa que sim. veio aí de cima. Conta Se aí. a gente fosse fazer uma proto-persona, ela muito provavelmente estaria nessa fase aqui, que é a Isso aí. fase de imersão e entendimento. Por quê? A gente ia pegar essas hipóteses, ia criar uma persona, uma proto-persona, ia criar uma história que, eu acho que existe o João faz isso, e eu acho que as dores dele são essas. Então, isso aqui seriam hipóteses,
e a gente teria que validar isso daqui em pesquisa. Então, as perguntas teriam que também ter esse direcionamento. A persona, ela é baseada em dados. Então, tudo que a gente pegou conversando com algumas pessoas que contaram um pouquinho da história deles, de como eles planejam uma viagem, como foi de fato as viagens, a gente chegou nessa conclusão e a gente criou um personagem que consegue trazer todas as características das pessoas que a gente conversou. Bacana. Feito isso, a gente conheceu o Olavo e a gente foi pensar como resolver o problema dele. Então, para isso, a gente redefiniu a pergunta. A pergunta lá era tentar conectar as pessoas desempregadas tal com os turistas que sentem medo ali na cidade. E, na verdade, o que a gente precisa resolver é conectar os turistas com as pessoas locais. Quem é o turista principal, a nossa persona é o Olavo, e quais os objetivos é conhecer as pessoas locais que ajudem a ter boas experiências. Para isso, a gente também criou 2 frases aqui, então essa quantidade de frases aqui tá em função, tá diretamente relacionado à quantidade de participantes, então cada um teria que criar uma, e a gente mixou isso daqui e criou o nosso desafio, redefiniu o desafio. E o desafio ficou o seguinte: como podemos conectar pessoas locais ao Olavo e ajudá-lo a ter mais segurança em seus passeios aos monumentos, museus locais, paisagens históricas, aumentando a qualidade de experiência no destino visitado. Legal. Que poderia ser facilmente Belém, que é o local que ali estava sendo resolvido. Que estava na proposta ali. Então, esse é uma solução, um problema que também engloba Belém, engloba outras cidades. A gente foi para a ideação, e na ideação criamos várias ideias, co-criamos, agrupamos e colocamos isso dentro de uma matriz impacto e esforço. Na matriz, a gente organizou elas em aquilo que tem muito esforço e pouco impacto e a gente decidiu não fazer. A gente organizou aquelas que têm pouco esforço e pouco impacto, que a gente poderia já fazer, mas vamos pensar direitinho se vale gastar dinheiro aqui, mas daria já para fazer porque é fácil de implementar. A gente pensou, viu as ideias que estavam dentro de muito esforço e muito impacto e elas precisam ser bem pensadas, de fato tem que saber como fazer. E a gente chegou no best shot aqui, que é aquela ideia uau. E dessa ideia uau, a gente juntou 2 ideias e criou aqui a nossa solução, escolheu a solução, a ideia principal, que é um app que conecta guias locais aos turistas. Então, o app que vai conectar os guias locais ao Olavo. Feito isso, a gente foi para a última fase do diamante, que é a prototipação. E na prototipação, a gente mostrou como funciona dentro da plataforma do Miro o wireframe, como começar a criar e pegar já elementos prontos, não precisar ficar perdendo tempo desenhando. A gente desenhou aqui mais ou menos o que a gente pensa de ideia para essa plataforma. Mostramos também um pouco de como seria isso numa baixa fidelidade, numa média fidelidade, um app que já poderia ser testado e conectado. E por fim, vou dar um playzinho aqui só para mostrar ele funcionando. Mas a gente... Ah, você tem que dar o play aí, Eu Milão. tenho que dar aqui, né? Senão ele não vai Você tem transferir. que dar o Vamos lá, eu play aí. aperto aqui. E a gente mostrou aí ele na prática, né? Então eu usei um aplicativo chamado Figma. Esse aplicativo ele permite que a gente crie uma experiência bem próxima da realidade. Beleza? Esse foi o processo. Lembrando que quando a gente chega na prototipação, a gente ainda tem que fazer os testes. Então, criou, tem que fazer teste, tem que fazer iteração. Nesse caso, a gente fez todo um processo para vocês verem passo a passo de cada uma dessas ferramentas. Mas tem muitos passos que vocês estão aprendendo aí durante o curso que vocês precisam aplicar antes de levar essa ideia para um próximo estágio, que seria o estágio de desenvolvimento. Então, turma, seria legal vocês fazerem um projetinho de teste mesmo, como nós fizemos um aqui, rodar ele no miro.com. Vocês têm aí na apostila e em todas as videoaulas
todos os templates, todas as bases de como fazer. Nós não queremos fornecer template pronto. O ideal é que vocês exercitem a mão na ferramenta de board para desenhar esses templates, linha, quadrado, box, post-it. É tudo muito simples. Então, exercitem, que vocês vão ver que é muito mais simples do que aparenta. Nós fizemos super rapidinho aqui, inclusive com coisas ao vivo com vocês em algumas aulas. Legal, Isso aí. Fontinhas. Fechamos aqui? Fechamos. Então, vamos voltar para lá. Então, conclui para a gente, Fontinhas, por favor. Bom, passamos por todo o processo, lembramos e conectamos os pontos, né? Porque por cada aula vocês passam, vocês vê uma aula teórica, depois volta para a prática, e aqui a gente deu um overview para vocês conseguirem entender num vídeo só tudo que foi feito e relembrar um pouquinho de tudo que vocês passaram com a gente nessas aulas práticas. Legal. E na próxima aula, agora nós vamos ver a visão macro do processo, o ciclo do Lean Startup ou Startup enxuta, os test cards e os learning cards. Até já, pessoal. Até já, obrigado.